à frente da justiça terrestre. Não desprezes, pois a criança, entregando aos impulsos da natureza animalizada. Recorda que todos nos achamos em processo de educação e reeducação, diante do Divino Mestre. O prato da refeição é importante no desenvolvimento da criatura, todavia, não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem. Lembremos-nos da nutrição espiritual dos meninos, através de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções, em tempo oportuno, de vez que desamparar moralmente a criança, nas tarefas de hoje, será condená-la ao menosprezo de si mesma, nos serviços de que se responsabilizará amanhã. Crianças doentes. Meme. Acalentas nos braços o filhinho robusto que o lar te trouxe e, com razão, te orgulhas dessa pérola viva. Os dedos lembram flores desabrochando, os olhos trazem fulgurações dos astros, os cabelos recordam estrias de luz e a boca assemelha-se à concha nacarada em que os teus beijos de ternura desfalecem de amor. Guarda-o, de encontro ao peito, por tesouro celeste, mas estende compassivas mãos aos pequeninos enfermos que chegam à terra, como lírios contundidos pelo granizo do sofrimento. Para muitos deles, o dia claro ainda vem muito longe. São aves cegas que não conhecem o próprio ninho, pássaros mutilados, esmolando socorro em recantos sombrios da floresta do mundo. Às vezes, parecem anjos pregados na cruz de um corpo paralítico ou mostram no olhar a profunda tristeza da mente anuviada de densas trevas. Há quem diga que devem ser exterminados para que os homens não se inquietem, contudo, Deus, que é a bondade perfeita, nulos confia hoje, para que a vida, amanhã, se levante mais bela. Diante, pois, do teu filhinho aquinhoado de reconforto, pensa neles. São nossos outros filhos do coração, que volvem das existências passadas, mendigando entendimento e carinho, a fim de que se desfaçam dos débitos contraídos consigo mesmos. Entretanto, não lhes aguardes rogativas de compaixão, de vez que, por agora, sabem tão somente padecer e chorar. Internece-te e auxilia-os, quanto possas. E, cada vez que lhes ofertes a hora de assistência ou a migalha de serviço, o leito agasalhante ou a lata de leite, a peça de roupa ou a carícia do talco, perceberás que o júbilo do bem eterno te envolve a alma no perfume da gratidão e na melodia da bênção. Culto cristão no lar. Neio Lúcio. Povoara-se o firmamento de estrelas, dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu, hesitante, mestre, naturalmente, escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou, de novo, e o oleiro? Que faz para atender a tarefa ao que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador, intrigado, modelo barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu, e como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar, lavará a madeira, usará a enxoa e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus, por alguns instantes, e aduziu, assim também, é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz, entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos não habituamos a amar irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou, Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela, recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar, ao redor dela,
a sementeira da felicidade, da paz, da conversação e no pensamento. O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas, sim, no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no Mestre os olhos humildes e lúcidos e, como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou, tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu, na terra, o primeiro culto cristão do lar. Devoção. Leite materno. Óleo santo. Afirma-se que ele veio do sangue que se fez pranto no filtro de amor do seio. Vivita Cartier. Do coração materno. Laurinda. Meu filho. Jesus nos abençoe. Muito satisfeita com a sua jornada de luz, peço a Deus enriquecer o seu caminho de paz e trabalho, como sempre. Meu filho, a caridade será sempre o nosso templo de salvação. Seus altares são os corações necessitados do próximo, onde podemos e devemos acender o círio de nossa devoção ao Supremo Bem. Agora, nos anos últimos, sinto que encontramos na sublime virtude o nosso abençoado santuário de serviço, para as tarefas que nos cabe realizar. Aí, na terra, espessa é a neblina que nos obscurece a visão, quando nos falha o esclarecimento justo. Venerável é a igreja que nos orienta a fé religiosa, pelos seus títulos do passado, mas, a igreja, a que servimos no outro tempo, é semelhante a um palácio brilhante, todavia, sem calor que nos aqueça o espírito enregelado nas experiências do mundo. Como desejaria, hoje que consigo divisar alguma luz, conduzir aos nossos o achote aceso de nova esperança. Contudo, meu filho, qual acontece a você mesmo, sou constrangida a esperar o tempo, contando com a divina misericórdia. Não esmoreçamos, porém. O mesmo benfeitor celestial que nos atendeu às necessidades há de socorrer aqueles a quem amamos. Nesse sentido, esperarei sempre pela sua boa vontade, seu caminho e seu sacrifício. Companheiro e filho ao mesmo tempo, seus braços me auxiliarão a remover os tropeços da senda, para que a luz de um novo entendimento felicite os corações inovidáveis que marcham para o frente, ao lado dos nossos. Sinto-me renovada e fortalecida ao seu lado, na tarefa de assistência aos nossos irmãos menos felizes. Creia que o seu esforço, no amparo aos nossos irmãos ancianos, constitui, para sua mãe, benção do céu. Avancemos, meu filho. Distribuamos o amor de Jesus através dos recursos ao nosso alcance. Sustentemos a chama sem nos voltarmos para trás. Jesus é o nosso divino guia. Nada temamos. No dever bem cumprido, reside a nossa vitória. Receba, pois com as minhas saudações aos nossos amigos presente, todo o coração cheio de carinho e de saudades de sua mãe e serva de sempre. Doce bilhete. Itamar. Meus queridos pais. Por mais me esforce, não consigo arrancar do lápis a nota de minha alegria em lhes comunicando o reconhecimento e o jubilo que me vão dentro da alma. Creio, hoje, que as mais belas expressões da natureza, no mundo, são silenciosas e mudas, porque a palavra talvez lhes desfigure a beleza. O sol, a fonte, a árvore e a flor não falam. Irradiam a luz, a harmonia, a beleza e o perfume por mensagens intraduzíveis da sua gratidão ao Senhor. É assim nossa alma, quando a morte nos despoja do corpo denso, revelando-nos as realidades sublimes que nos cercam. Por esse motivo, não posso falar-lhes do regozijo com que desejaria expressar-me. A emoção eleva-se, majestosa, do meu coração até o cérebro, mas, quando tento arremessá-la através da escrita humana, desaponta-me a pobreza dos recursos de manifestação íntima ao nosso dispor na terra. Mamãe, não ignoramos a sua renunciação por nós todos no mundo. Seu devotamento tem sido manancial cristalino de água pura a banhar-nos a plantação de fé e entendimento. Todos nós nos sentimos imantados à sua ternura que representa, para nós, suave alimento. Nos dias escuros, o seu carinho foi nossa claridade invariável e, nas horas claras da esperança, o seu amor foi sempre o nosso estímulo.
continue sem descanso em sua sementeira de caridade. Hoje sabemos, com mais segurança e precisão, quanto vale a sua confiança em Deus a benefício de nosso grupo familiar. E pedimos a sua dedicação jamais confiar-se à incerteza ou à dor, ao desalento ou à indecisão. Além dos nossos, a sua e a nossa família espiritual crescem constantemente, em busca de nosso concurso fraterno e, desse modo, desejamos sabê-la forte e bem disposta para todas as tarefas que o Senhor nos confiou. Não pense estejamos distantes. Vivemos unidos em espírito, na mesma faixa de serviço e compreensão. A sua bondade tem sido instrumento de muitos para muito e, mais que nunca, precisamos de sua coragem e de sua devoção ao bem para o trabalho que nos cabe desenvolver. Daqui, do mundo novo, aqui fui conduzido pelos nossos maiores, trago-lhes as rosas sem espinhos do nosso afeto, que não morreu. A morte nos mergulha no sono por algumas horas, para arrebatar-nos, depois, a benção do dia. Tudo é vida a estender-se sem fim. Tudo é grandeza divina, a dilatar-se perante os nossos olhos, do grão de areia aos mundos distantes nos confins do universo. Não permitamos que a tristeza se avizinhe de nós. Deus é sol de amor, que nunca se apaga. E a vida é o coro de alegrias eternas que lhe flui do coração. Reunindo todos os nossos no mesmo abraço de carinho e de amor, saudade e confiança de todos os dias, sou o filho que lhes pede a benção e que lhes beija as mãos com muita ternura e reconhecimento. Em casa. Emmanuel. Ninguém foge à lei da reencarnação. Ontem, atraiçoamos a confiança de um companheiro, induzindo-o à derrocada moral. Hoje, guardamo-lo na condição do parente difícil, que nos pede sacrifício incessante. Ontem, abandonamos a jovem que nos amava, inclinando-a ao mergulho na lagoa do vício. Amor. Hoje, temo-la de volta por filha incompreensiva, necessitada do nosso. Ontem colocamos o orgulho e a vaidade no peito de um irmão que nos seguia os exemplos menos felizes. Hoje, partilhamos com ele a afeição de esposo despótico ou de filho problema, o cálice amargo da redenção. Suicídio. Ontem, esquecemos compromissos veneráveis, arrastando alguém ao. Hoje, reencontramos esse mesmo alguém na pessoa de um filhinho, portador de moléstia irreversível, tutelando-lhe à custa de lágrimas, o trabalho de reajuste. Ontem, abandonamos a companheira inexperiente, a míngua de todo auxílio, situando-a nas garras da delinquência. Hoje, achamo-la ao nosso lado, na presença da esposa conturbada e doente, a exigirmos a permanência, no curso infatigável da tolerância. Ontem, dilaceramos a alma sensível de pais afetuosos e devotados, sangrando-lhe o espírito, a punhaladas de ingratidão. Hoje, moramos no espinheiro, em forma de lar, carregando fardos de angústia, a fim de aprender a plantar carinho e fidelidade. À frente de toda dificuldade e de toda prova, abençoa sempre e faz o melhor que possas. Ajuda aos que te partilham a experiência, ora pelos que te perseguem, sorri para os que te ferem e desculpa todos aqueles que te injuriam. A humildade é a chave de nossa libertação. E, sejam quais sejam os teus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda a construção moral do reino de Deus, perante o mundo, começa nos alicerces invisíveis da luta em casa. Em louvor da mãe. Minha mãe, não te defino. Por mais rebusque o ABC escrava pelo destino, rainha que ninguém vê. Memei. Em plena renovação. Querida mamãe. Aparecida. Eis-me aqui, pontual, para o nosso encontro, através do lápis. Sinto-me feliz com as suas horas de refazimento. Tão grande é a luta e tão inquietantes os problemas que nos asfixiam o tempo, nos círculos dos mais amados, que naturalmente, de quando em quando, é imprescindível a pausa de repouso para a restauração. Não sei bem se posso julgar em minha inexperiência, mas, por vezes, pergunto a mim mesma, se a terra não será uma casa incendiada, reclamando socorro. Por toda parte multiplicam-se aflições e conflitos. Dores incontáveis sitiam as criaturas, em todos os lugares. Entretanto, mamãe, o quadro escuro tem ensinado novas lições ao meu espírito, compelindo-me a buscar a verdadeira luz para clarear o caminho. Essa luz é a oração,
o fio misterioso que nos coloca em comunhão com as esferas divinas. Pela prece encontramos o remédio salutar para as nossas feridas, bálsamo para as nossas dores, equilíbrio para as nossas emoções atormentadas. Creio, hoje, que alta percentagem das moléstias que perseguem a saúde dos homens é perfeitamente curável pela oração, de vez que a maioria das afecções orgânicas são simples quedas espirituais de nossa própria alma, nos caminhos do coração. Vejo-me, felizmente, mais forte, mais senhora de mim mesma. Presentemente, o ideal de trabalhar, em meu próprio reajuste, absorve minha vida. Não tenho descansado. Sinto a necessidade de caminhar para frente, de abrir novas rotas e descobrir horizontes novos. Esforço-me na reconquista de mim própria. Não tive tempo de viver suficientemente, na posição de medica, para desaprender certos enganos que a ciência nos impõe, nos bancos acadêmicos, razão pela qual hoje me desvelo na recomposição dos meus conhecimentos. A senhora ainda é a minha instrutora maior, porque se a paciência me ajudou a vencer alguns capítulos difíceis de minha passagem pelo corpo, devo aos seus exemplos incessantes de paz, tolerância, renúncia e carinho. Há situações das quais, realmente, não nos compete o conhecimento deliberado. É preciso ignorar a existência de certos flagelos para que possamos cooperar em sua extinção. Sejam a serenidade e a fé nossas companheiras de viagem. Tenhamos confiança no céu. De lá, vem todo o suprimento de que necessitamos para o desempenho fiel de nossas obrigações. Seus pensamentos me alcançam como chuva de flores a se despetalarem sobre mim. A fé é o guia sublime que, desde agora, nos faz pressentir a glória do grande futuro, com a nossa união vitoriosa para o trabalho de sempre. Agradeçamos a terra pelas dores que nos deu. O mundo que conhecemos é somente degrau e o corpo e pesada roupagem de serviço que, por determinado tempo, devemos utilizar, com o respeito e reconhecimento, a benefício de nossa própria redenção. Com lembranças a todos os nossos, beija-lhe o coração e pede à senhora que a abençoe, a filha é muito reconhecida e muito amiga. Encontro no lar. Memei. Ouvi hoje, mãezinha, os poemas que te exaltam a glória e, como acontece em tantos outros dias, minha memória te buscou nas telas do tempo. O passado desfilou à frente de meus olhos, e tornei a escutar as palavras com que te magoei, recordando as ações infelizes com que, tantas vezes, te deixei arrasada, entre o assombro e a aflição. Tornei a ver-te debruçada, em pranto sobre mim, quando leve mal-estar me tornava o corpo, suplicando a Deus me poupasse ao teu carinho, a mim que te roubava a mocidade e atormentava o coração. E reconstitui na lembrança o teu sorriso de ventura, quando a saúde, de novo, me coloria a face. Depois, revi mais. Minha vida foi arrastada para fora de teu convívio pelas intimações do mundo, assim como o barco se desgarra do refúgio, arrebatado pelos golpes do vento. Então, nem o dinheiro nem o conforto, nem o apoio social e nem a cultura da inteligência me apagaram a sede de retornar-te à presença, a fim de sentir-me outra vez no calor de teu regaço que me guardava no lar, a afeição da paina forrando o ninho. Nada encontrei que se te assemelhasse à ternura. Anjo, como desceste da luz divina para as sombras da terra. Estrela, quem poderá definir o brilho com que fulges, invariável, no céu da abnegação? Anseio algo exprimir-te do meu agradecimento e do meu afeto, mas emoção se me extravasa do peito e as minhas frases esmorecem na boca. Por isso, ante o mundo que se enternece para saudar-te, rogo-te recolhas comigo no templo invisível da oração. Quero entregar-te minha alma para dizer-te sem palavras o amor com que te amo. Abraça-me. Conchega-me a ti. Mais ainda, deixa que eu te beije a cabeça fatigada e, enquanto as lágrimas de reconhecimento me caem dos olhos, à maneira de orvalho da gratidão sobre os teus cabelos que o tempo esmaltou de prata, deixa que o meu coração pulse em silêncio, junto do teu. Entretanto, fala, mãezinha. Dize-me ainda, Deus te abençoe. Essas outras crianças. Emanuel. Quando abraças teu filho, no conforto doméstico, fita essas outras crianças que jornadeiam sem lar. Dispões de alimento abundante para que teu filho se mantenha em linha de robustez. Essas outras crianças, porém, caminham desnorteadas,
aguardando os restos da mesa que lhes atira, com displicência, fim do repasto. Escolhes a roupas nobre e limpa de que teu filho se vestirá, conforme a estação. Todavia, essas outras crianças tremem de frio, recobertas de andrajos. Defendes teu filho contra a intempérie, sob o teto acolhedor, sustentando-o a feição de jóia no escrínio. Contudo, essas outras crianças cochilam estremunhadas na via pública quando não se distendem no espaço asfixiante do esgoto. Abres ao olhar deslumbrado de teu filho, os tesouros da escola. E essas outras crianças suspiram de balde pela luz do alfabeto, acabando, muita vez, encerradas no cubículo das prisões, a face da ignorância que lhes cega a existência. Conduzes teu filho a exame de pediatras distintos sempre que entremostre leve dor de cabeça. Entretanto, essas outras crianças minadas por moléstias atrozes, agonizam em leitos de pedra, sem que mão amiga a socorra. Ofereces aos sentidos de teu filho a festa permanente das sugestões felizes, através da educação incessante. No entanto, essas outras crianças se agitam em sombra ou desespero e ajudas quanto possa. Afaga assim, teu filho no trono familiar, mas desce ao pátio da provação onde essas outras crianças se agitam em sombra ou desespero e ajudas, quanto possas. Quem serve no amor de Cristo sabe que a boa palavra e o gesto de carinho, o pedaço de pão e a peça de vestuário, o frasco de remédio e a xícara de leite operam maravilhas. Proclamas a cada passo que esperas confiante o esplendor do futuro, mas, enquanto essas outras crianças chorarem desamparadas, clamaremos em vão pelo mundo melhor. Experiências pessoais. Emmanuel. Sustentar a campanha de esclarecimento contra a influência do mal, preservando-nos contra a criminalidade, é dever nosso. Em nos referindo, porém, ao plano familiar, surge sempre o instante em que somos constrangidos a ver alguns dos nossos entes queridos à beira de experiências pessoais que consideramos difíceis e dolorosas. Nessas ocasiões, supomos perceber toda a extensão dos gritos a que se expõem e costumamos temer por eles. Às vezes, caminham na direção de graves riscos que conhecemos de oitiva. Noutras circunstâncias, dirigem-se para situações embaraçosas, em cujas correntes de sombra admitimos haver, noutro tempo, sofrido ou navegado. Que fazer em lances desses, nos quais surpreendemos corações amados, a feição de viajores desprevenidos, escalando o monte agressivo da tentação, ameaçados por avalanches que talvez lhes arrasem as melhores possibilidades da existência? Antes de tudo, reconheçamos que nenhuma criatura se sente feliz com as nossas intervenções indébitas, no sentido de lhes cercear a liberdade de tentar, por si mesmas, a construção da própria felicidade. Cada um de nós é um mundo por si, porque o Criador nos dotou a cada um de características individuais, inconfundíveis. Emoções e pensamentos, tanto quanto as impressões digitais, variam de pessoa a pessoa, consequentemente, determinados caminhos que nos fizeram menos felizes, em outra época, serão provavelmente os mais adequados à edificação da vitória espiritual sonhada pelos entes que amamos, enquanto que certas criaturas do que nos parecem menos simpáticas serão possivelmente as mais capazes de resolver-lhes os problemas que, talvez, sem o concurso dessas mesmas criaturas, permanecessem indefinidamente insolúveis. Por outro lado, as circunstâncias que rodeiam agora os seres que abençoamos com a nossa extremada afeição podem não ser idênticas àquelas com que fomos defrontados, nos dias que se foram, e, muitas vezes, nas condições em que falimos, revelar-se-ão eles muito mais vigorosos que nós mesmos, impondo-se a ocorrências desagradáveis e criando talvez respeitáveis padrões de conduta para o reconforto e a segurança de muitos. Tenhamos, assim, suficiente cautela, para não ferir a independência pessoal daqueles a quem amamos, neles enxergando filhos de Deus, quanto nós próprios, com necessidades semelhantes às nossas, segundo o preço das experiências que se proponham a pagar, no mesmo critério com que temos resgatado o custo das nossas. E sempre que os vejamos em supostos perigos, saibamos que a melhor forma de auxílio que lhe poderemos prestar será invariavelmente o amparo da oração e a benção da boa palavra com que se sintam encorajados a trabalhar e servir, lutar e vencer com o apoio do bem. Jesus em casa. O culto do Mestre, em casa, e novo sol que irradia a música da alegria em santa e bela canção.
É a glória de Deus que vaza dom da graça divina, que regenera e ilumina o templo do coração. Ouvida a bênção da prece, na sala doce e tranquila, a lição do bem cintila como um poema a brilhar. O verbo humano enaltece a caridade e a esperança, tudo é bendita mudança no plano familiar. Anula-se a malquerença, a frase é contente e boa. Quem guarda ofensas, perdoa quem sofre, agradece a cruz. A maldade escute e pense e o vício da rebeldia perde a máscara sombria. Toda a névoa faz-se luz. Na casa fortalecida por semelhante alimento, tudo vibra entendimento sublime e renovador. O dever governa a vida, vozes brandas falam calmas. É Jesus chamando as almas ao reino do eterno amor. Irene S. Pinto. Lei do amor. Narcisa Malha. Rua. Rua, infeliz que me ensombraste o nome. Clame o pai, a rugir para a filha que implora, sublinhado não me expulses, meu pai. Temo a noite, lá fora. E ele mostra o punhal na fúria que o consome. Voa o tempo a rolar, sem que a vida retome. Ele, desencanado, ansioso e triste agora, traz a filha exilada ao coração que chora, espírito a sofrer, em sede, chaga e fome. Ela sente-lhe a dor, através da lembrança, e dá-lhe um corpo novo, ante a luz que o descansa. Nos fios da oração, em celeste rastilho. E, mais tarde, no lar que os apacente e acalma, ele diz, minha mãe, doce mãe de minha alma. E ela diz a cantar, Deus te abençoe, meu filho. Lembrando Maria, nossa mãe. Zizinha. Minha filha. Deus nos guia para diante. Atendamos aos desígnios do Senhor que nos redime pelo sofrimento, como o oleiro consegue purificar a argila do vaso pela bênção do fogo. Não tenhamos em mente senão a soberana e compassiva determinação do alto para que possamos realmente triunfar. Não sabemos a hora da grande renovação, mas não ignoramos que a renovação virá, fatalmente, em favor de cada um de nós. Assim sendo, não nos preocupemos quanto à estrada que nos cabe palmilhar, mas sim, busquemos, em nós e fora de nós, a precisa força para vencê-la dignamente. Sigo-te aliás, seguimos-te o Calvário silencioso. Não te desanimes, nem te inquietes. Caminha simplesmente. Existe para nós o divino modelo daquela mulher venerável e sublime que, depois de escalar o monte, tudo perdeu na terra, sabendo, porém, conservar-se ligada ao Pai de infinita misericórdia, convertendo em trabalho e conformação, em prece e esperança, as chagas da própria dor. Maria, nossa Mãe Santíssima, não é mãe ausente do coração que a ela recorre. Inspiremo-nos em seu martirológio de angústia e saibamos fazer de nossos padecimentos um celeiro de graças. A aflição que se submete a Deus, procurando-lhe as diretrizes, é uma âncora de sustentação, mas aquela que se perde em desespero infrutífero é um espinheiro de fel. Soframos com calma, com resignação invariável, de mãos no arado de nossos deveres e de olhos voltados para o céu. É preciso coragem para não esmorecer, porquanto, para as mães, a renúncia é como que se converte em alimento de cada dia. Recordemos, porém, nossa Mãe do Céu e sigamos com destemor. Não te faltará o arrimo das amizades celestiais que te cercam e pedindo-te confiar em minha velha dedicação, sou a amiga de sempre, que se considera tua mãe espiritual. Mãe. Memei. Um dia, a mulher solitária e atormentada chegou ao céu e, rojando-se, em lágrimas, diante do Eterno Pai, suplicou: Senhor, estou só. Compadece-te de mim. Meu companheiro fatigado, cada dia, pede-me repouso e devo velar-lhe o sono. Quando triunfa no trabalho, absorve-se na atividade mais intensa e, muita vez distraído, afasta-se do lar, onde volta somente quando exausto, a fim de refazer-se. Se sofre, vem a mim, abatido buscando restauração e conforto. Tu, que deste flores ao arvoredo e que abriste as carícias da fonte, no seio escuro e ressequido do solo, consagras-me, assim, ao isolamento. Reservaste a terra inteira ao serviço do homem que se agita, livre e dominador, sobre montes e vales, e concedes a mim apenas o estreito recinto da casa, entre quatro paredes, para meditar e afligir-me sem consolo. Se sou a companhia do homem, que se vale de mim para lutar e viver, quem me acompanhará na missão a que me destinas? O Senhor sorriu,
complacente, em seu trono de estrelas fulgurantes e, afagando-lhe a cabeça curvada e trêmula, falou compadecido. Dei o mundo ao homem, mas confiarei a vida ao teu coração. Em seguida colocou-lhe nos braços uma frágil criança. Desde então, a mulher fez-se mãe e passou a viver plenamente feliz. Mãe. Ó minha santa mãe! Era bem certo, que entre as preces maternas estendias, as tuas mãos sobre os meus tristes dias, quando na terra, que era o meu deserto. Nos instantes de dor, bem que eu sentia, as tuas asas de anjo de ternura, pairando sobre a minha desventura, feita de prantos e melancolia. Flor ressequida eu era, e tu orvalho que eu nutria, pobre e empalecida, era a tua alma a luz da minha vida, meu tesouro, meu dúlcido agasalho. Ai de mim sem a tua alma bondosa, que me dava a promessa da esperança, raio de luz, e amor e de bonança, da escuridão da vida dolorosa. E que felicidade doce e pura, a que senti após a treva e a morte, fim do terror da minha negra sorte, quando vi teu sorriso de ventura. Então senti que as mães são mensageiras de Maria, mãe de anjos e de flores, e mãe das nossas mães cheias de amores, nossas meigas e eternas companheiras. Alta de Souza. Mãe 2. Meme. Um dia, a mulher solitária e atormentada chegou ao céu e, rojando-se, em lágrimas, diante do eterno Pai, suplicou: Senhor, estou só. Compadece-te de mim. Meu companheiro fatigado, cada dia, pede-me repouso e devo velar-lhe o sono. Quando triunfa no trabalho, absorve-se na atividade mais intensa e, muita vez distraído, afasta-se do lar, onde volta somente quando exausto, a fim de refazer-se. Se sofre, vem a mim, abatido buscando restauração e conforto. Tu, que deste flores ao arvoredo e que abriste as carícias da fonte, no seio escuro e ressequido do solo, consagras-me, assim, ao isolamento. Reservaste a terra inteira ao serviço do homem que se agita, livre e dominador, sobre montes e vales, e concedes a mim apenas o estreito recinto da casa, entre quatro paredes, para meditar e afligir-me sem consolo. Se sou a companhia do homem, que se vale de mim para lutar e viver, quem me acompanhará na missão a que me destinas? O Senhor sorriu, complacente, em seu trono de estrelas fulgurantes e, afagando-lhe a cabeça curvada e trêmula, falou compadecido: Dei o mundo ao homem, mas confiarei a vida ao teu coração. Em seguida colocou-lhe nos braços uma frágil criança. Desde então, a mulher fez-se mãe e passou a viver plenamente feliz. Mãe 3. Emanuel. Honrarás pai e mãe, a lei determina. Não te esquecerás, porém, de que 9 meses antes que os outros te vissem a face, a tua presença na terra era um segredo da vida, entre o devotamento e o mundo espiritual. Na juventude ou na madureza, lembrar-te-ás da mulher frágil que, sendo moça, envelheceu, de repente, para que desabrocasses a luz, e trazendo o ideal da felicidade como sendo uma taça transbordante de sonhos, preferiu trocá-los por lágrimas de sofrimento, para que tivesses segurança no berço. Agradecerás a todos os benfeitores do caminho, mas particularmente a ela que transfigurou em força a própria fraqueza, a fim de preservar-te. Quando o mundo te aclama a cultura ou o poder, o renome ou a fortuna, recorda aquela que não apenas te assegurou o equilíbrio, ensinando-te a caminhar, mas também atravessou longos meses de vigília, esperando que viesses a pronunciar as palavras primeiras, para melhor escravizar-se à execução de teus desejos. Muitos disseram que ela estava em delírio, cega de amor, que nada havia senão a ti. Entretanto, compreenderás que ela precisava de uma ternura assim sobre-humana, de modo a esquecer-se e suportar-te as necessidades, até que lhe pudesses dispensar, de todo, o carinho. Se motivos humanos a distanciam, hoje de ti, que isso aconteça tão só na superfície das circunstâncias, nunca nos domínios da alma, porque, através dos fios ocultos do pensamento, sentir-lhe-ás os braços, sustentando-te as esperanças e abençoando-te as horas. Nunca ferirás tua mãe. Ainda quando o discernimento te coloque em posição diversa, em matéria de opinião. Porque ela se tem habituado à interpretação diferente do mundo, não lhe dilaceres a confiança com apontamentos intempestivos e espera, com paciência, que o tempo lhe descortine novos horizontes,
relativamente à verdade. Honrarás pai e mãe, a lei determina. Não te esquecerás, porém, de que se teu pai é o companheiro generoso que te descerrou o caminho para a romagem terrestre, tua mãe é o gênio tutelar que te acompanha os passos, em toda a vida, a iluminar-te o coração por dentro, com a bondade e a perseverança da luz de uma estrela. Mãe, Deus te abençoe. Maria Dolores. Quero, mãezinha, agradecer-te, em festa, por tudo que me dás ao coração, entretecer-te uma canção modesta, mas todo esforço é em vão. Se pudesse dizer a gratidão que sinto por teu santo carinho protetor, precisaria conhecer na essência toda a glória do amor. Tens o segredo da bondade eterna, Deus me acena e sorri por tua face. Não há sábio no mundo que defina o sol quando aparece, o lírio quando nasce. Falar de ti, mostrar-te. Isso seria como explicar da terra, olhando a altura, a doce maravilha de uma estrela guiar o viajor em noite escura. Converto em prece o reconhecimento, que em meu peito humilde se extravasa, rogando ao céu te envolvem rosas de ventura, anjo sustentador de nossa casa. Deus te guarde, mãezinha, pelo berço, descuidado e risonho, em que me acalentaste para a vida, como flor de teu sonho. Deus te compense pelas noites tristes de aflição que te dei, pelo perdão de tantas vezes, tantas. Quantas foram, não sei. Deus te enalteça a fonte de ternura, que nunca se enodoa e nem se cansa, pelo cuidado com que restauras, ante o dom do trabalho e a força de esperança. Perdoa se te oferto unicamente, na minha devoção de todo dia, o meu ramo de flores orvalhadas nas lágrimas que choro de alegria. Com jubilos divinos, mãe querida, que a celeste bondade te coroe. Por tudo que nos dá nos caminhos da vida, Deus te exalte e abençoe. Mãe, fita o céu. Contempla, mãe, o lar que se constela de esperança, de paz e de beleza. Na sublime amplidão, na luz acesa da imensidade azul, estranha e bela. Anjo na cruz de espinhos da tristeza, vence o frio da dor que te enregela e ergue os olhos, acima da procela, da amargura, da sombra e da incerteza. Além da angústia que te aflige os passos, verás teus filhos nos divinos braços, no milagre da fé serena e forte. E sentirás, enfim, ditosa e crente, que teus filhos te buscam docemente, estendendo-lhe as mãos, além da morte. Valado Rosas. Mãe, reanima-te. Emanuel. Minha amiga, minha irmã. Com o temporal, a natureza purifica a atmosfera. Com o orvalho, o céu alimenta a natureza. Também com a chuva de lágrimas, o Senhor regenera nossas almas e com o rosto da oração conseguimos amenizar a secura do caminho que nos conduz ao Pai Celestial. Inclinemo-nos à frente dos divinos desígnios. Nossa marcha redentora para Deus, quando subimos pela escarpa do reajuste, desdobra-se entre espinheiros e vertigens da ascensão. Escolheste o sublime roteiro das mães. Mãe, pelo sacrifício de todos os sonhos e pela renuncia a toda a felicidade menos construtiva no mundo. Começaste sofrendo no berço e, embora esperando a materialização do castelo de ventura arquitetado na meninice, conheceste a benção do matrimônio, nele buscando a coroa da maternidade dolorosa e santificante. Acolheste, nos braços, velhos tesouros que velaste na eternidade, sob as flores de tuas melhores esperanças. Nos braços, acalentaste esses companheiros do grande caminho, nutrindo-os na fonte de teu amor. Afigurava-se, de o mundo, enquanto podias detê-los de encontro ao coração sensível e generoso, um templo em que as tuas dores se glorificavam na confiança e no otimismo, na expectação e na fé viva, à frente do futuro. Entretanto, se havias igualmente chamada à educação dos filhos alheios, eras, para os felizes rebentos de tua ternura, não apenas mãe pela carne, mas também a amiga constante e a instrutora ideal. É por isso que, hoje, a concha de teu devotamento parece esvaziar-se, torturada aos golpes da aflição. É por esse motivo que agora, por mais fulgure a luz solar, conclamando-te a alegria, sentes o coração sepultado nas sombras do peito, à maneira do nau desmantelada pela tormenta, a mergulhar-se sob a pesada corrente do mar revolto. Somos, porém, uma família de muitos laços afetivos e não nos perderemos uns dos outros. Prometemos fidelidade ao amigo eterno, que jamais nos desamparou, e, nas horas difíceis, entrelaçamos as próprias mãos para o justo soerguimento. Aqueles que nos seguem,
de longe e de perto, chaves celestes de nossos destinos, não nos relegarão à fúria da tempestade. Seguem-nos com o carinho das afeições indestrutíveis, que o tempo somente consegue fortalecer e reavivar. Teu espírito atormentado não cairá. Em companhia de Jesus, muitas vezes, conhecemos realmente a solidão, contudo, jamais o abandono. O amor inextinguível, por abençoado farol em nossa viagem, brilhará sobre os rochedos, indicando-nos o rumo certo. Continua sendo o estandarte de tua confiança em Deus, além de todos os percalços e tentações. Achamo-nos, efetivamente, na batalha. Batalha fora de nós e dentro de nós. Combate que assume aspectos diferentes, cada dia, pela dor e pelas provações com que somos defrontados. Mas na vanguarda vitoriosa, temos o Mestre da Cruz que nos espera com o galardão da paz obtida, ao preço de lágrimas e suor, e, na retaguarda, possuímos benfeitores abnegados que nos suprem com todos os recursos necessários para que não venhamos a parecer. Armados pela graça divina, prossigamos em luta. É com acento grave possível que, embaixo, nos reinos inferiores de nossas velhas dívidas, vejamos nossos apetrechos terrestres reduzidos a frangalhos. É possível que não nos caiba, perante os homens ávidos de conquistas efêmeras, senão o terrível quinhão da amargura. Entretanto, é sobre as ruínas fumegantes do passado que construiremos nosso luminoso futuro. Não importa que o coração de carne padeça na forja da renovação, não faz diferença o agravo da tortura moral na terra, desde que nosso espírito, levantado para Jesus, nele espere a própria sublimação em novo dia. Reanima-te. Não nos faltará divina misericórdia. Tudo na vida é propriedade do Todo-Poderoso. De nós mesmos, apenas dispomos da própria alma que nos compete aprimorar a vida eterna. Edifiquemos, pois, no próprio Espírito, o santuário da compreensão e da humildade, do aperfeiçoamento e do amor. E a vontade dela exteriorizar-se-á, através de nós, onde estivermos em favor de nosso próprio engrandecimento. Mãe sozinha. Dizem mulher da alegria, quando ela passa na rua, a pobre mãe continua, os olhos fitos no chão. Quanto fel, quanta agonia nessa mulher que condenas. Ninguém lhe conhece as penas cravadas no coração. Tristeza no desconforto, sem palavra que a revele, trapos dourados na pele, traz a angústia por dever. Viúva de um vivo morto, ela que segue sozinha, tem ao longe, a pobrezinha, um filho quase a morrer. Já bateu a tanta porta, já pediu a tanta gente. Dói-lhe a ferida pungente de ter sido mãe sem lar, abatida, semi-morta, apenas vê no caminho a febre e a dor do filhinho que a morte lhe quer roubar. Tu que cresceste na estrada, desde o berço de ouro e rendas, entre mimos e oferendas de paz, segurança e luz, fita essa mãe desolada, na penúria que a consome. Talvez que ela tenha fome ao peso da própria cruz. Não lhe zombes da amargura, também foi criança, um dia, brincava, estudava e ria, rosa ao fulgor da manhã, também foi bela e foi pura, hoje, nas magoas que trilha, podia ser nossa filha assim como é nossa irmã. Mãe na dor. Bendita seja. Escrava de toda hora, honra as lágrimas que chora, nas dores por onde vai. Sem esposo que a proteja, sem arrimo, sem tutela, em Deus que sofre com ela encontra a bênção de pai. Irene de Souza Pinto. Mães. Maria Augusta Bittencourt. O coração das mães não descansam, além da morte. Impossível que o túmulo nos roubasse o tesouro dos afetos. Seguimos, de perto, as preocupações e trabalhos de todos aqueles que respiram no círculo de nosso amor. Aquele carinho e aquela santificada alegria que nos uniram uns aos outros, na terra, permanecem cada vez mais vivos, dentro de nossa alma. A aventura maternal está representada na posse do amor dos filhos, que constituem a sua razão de ser. O jardim do lar é um tabernáculo divino, onde o homem pode e deve manifestar os mais nobres valores que recebe da providência divina. Sem a renúncia materna, a família é quase sempre um turbilhão de sofrimentos e necessidades indefiníveis e sem fim. As mães nunca morrem. Não acreditem que os desencarnados estejam fora das alfinetadas que o mundo impõe às almas. Sofremos também, com intensidade terrível,
de vez que já não dispomos da carne que nos serve de anteparo às grandes comoções. Enquanto a vida nos retém no corpo físico, mormente nós, as mães, anelamos para os nossos rebentos as melhores posições materiais. Entretanto, cedo a morte nos ensina que a luz não brilha na ilusão. Quando nossos filhos, na terra, se fazem gente grande e livre, permanecemos mais a sós, conosco vivendo as reminiscências e esperanças. Nossa alma, de volta ao passado, surpreende, na senda percorrida, os quadros que desejaríamos conservar inalterados. Aqui é um trecho da terra a falar mais particularmente ao coração, ali é uma voz de criança que ainda ressoa, nítida e cristalina, aos nossos ouvidos. Entretanto, é imprescindível tudo deixar, a fim de atingir a praia distante da purificação. Nós, as mães, muitas vezes, somos como a eira, agarrada às paredes da vida. O amor compele-nos à imantação com numerosas almas que, no fundo, precisam caminhar por si mesmas. Quantas de nós são obrigadas a sofrer, anos e anos, além da morte física, no santo aprendizado do esquecimento? Acompanhamos nossos filhos como a sombra segue o corpo, contudo, não conseguimos atingir o nosso ideal de senti-los em plena harmonia conosco, porque realmente cada alma evolui no plano que lhe é próprio. Somos peregrinas, batendo a porta de variados corações, deles esmolando a alegria da compreensão e do auxílio. Às vezes, choramos em desobservando a juvenilidade espiritual, mas, na qualidade de mães, confiamos e esperamos. Quando a fonte se nega a irrigar a terra pobre, a breve tempo, reconhecemos o deserto diante de nós. Se abandonamos a planta menos protegida à visita dos vermes, a devastação das folhas e das raízes não se fará esperar. Ainda que as lágrimas sejam o nosso pão de cada dia, não podemos alterar nosso velho roteiro. Avancemos, pois, mesmo assim. Mater. Eila. Senhora e Seva, entre humana e divina, por mais a dor, por dentro, a espanque ou despedace, carreia a paz no gesto e o sorriso na face, falha e desvenda o rumo, abençoa e ilumina. Anjo renovador, tem no lar a oficina, onde o serviço exclui todo o prazer mendace, ao seu toque de luz, a esperança renasce, suporta, recompõe, trabalha, sofre, ensina. Mãe, um dia, quis Deus mostrar-se à vida humana, fez-te santa e mulher, escrava e soberana, vinculada nos céus, de homenagens precistes. Deus se revela em ti, no amor alto e perfeito, por isso, trazes, mãe, nos recessos do peito, a ternura sem par e a bondade sem limites. Carlos Bittencourt. Maternidade. André Luiz. Vemos em cada manifestação da vida determinada meta de desenvolvimento, como meio do próprio Deus a concretizar-se. Na criação, o clímax da grandeza. Na caridade, o vértice da virtude. Na paz, a culminância da luta. No êxito, a exaltação do ideal. Nos filhos, a essência do amor. No lar, a glória da união. De igual modo, a maternidade é a plenitude do coração feminino que norteia o progresso. Concepção, gravidez, parto e devoção afetiva representam estações difíceis e belas de um ministério sempre divino. Laura Celeste na mulher de todas as condições, define um inderrogável recurso à existência humana, reclamando paciência e carinho, renúncia e entendimento. Maternidade esperada. Maternidade imprevista. Maternidade aceita. Maternidade hostilizada. Maternidade socorrida. Maternidade desamparada. Misto de júbilo e sofrimento, missão e prova. Maternidade, em qualquer parte, traduz intercâmbio de amor incomensurável, em que desponta, sublime e sempre novo, o ensejo de brilhamento das almas na ascensão dos destinos. Principais responsáveis por semelhante concessão da bondade infinita, as mães guardam a chave de controle do mundo. Mães de sábios. Mães de idiotas. Mães felizes. Mães desditosas. Mães jovens. Mães experientes. Mães sadias. Mães enfermas. Ao filtro do amor que lhes verte do seio, deve o plano terrestre o despovoamento dos círculos inferiores da vida espiritual, para que o reino de Deus se erga entre as criaturas. Mães da terra. Mães anônimas. Sois vasos eleitos para a luz da reencarnação.
por maiores se façam os suplícios impostos à vossa frente, não recuseis vosso augusto dever, nem susteis o hálito do filhinho nascente, esperança do céu a repontar-vos do peito. Não surge o berço em vosso coração por acaso. Mantende-vos, assim, vigilantes e abnegadas, na certeza de que se muitas vezes cipoais e espinheiros são vossa herança transitória entre os homens, todas vós sereis amparadas e sustentadas pela bênção do amor eterno, sempre que marchardes fiéis à excelsa paternidade da providência divina. Mensagem dos filhos. Mãezinha. Memei. Quando nos acolheste nos braços, sentiste que o coração se te estalava no peito, afeição de harpa repentinamente acordada por mãos divinas. Rias e choravas, feliz, crendo haver convertido o regaço em ninho de estrelas. Conchegaste-nos ao coto, qual se trouxesse uma braçada de lírios que orvalhavas de lágrimas. Quantos dias de amizade e ventura, sorrindo ao porvir, e quantas noites de vigília e sofrimento, receando perder-nos. O tempo avançou, laureando heróis e exaltando sábios, entretanto, para teu heroísmo oculto e para tua sabedoria silenciosa, nada recebeste do tempo, senão as farpas de pranto que te sulcaram o rosto e os cabelos brancos que te coroaram a experiência. Depois, mãezinha, viste-nos crescidos e transformados, sem que o amor se te alterasse ou diminuísse nas entranhas do espírito. Muitos de nós fomos afastados de teu convívio lembrando fontes apartadas de um manancial de carinho, na direção de outros campos. Outros se distanciaram de ti, à maneira de flores arrebatadas ao jardim de teus sonhos para as festas do mundo. Ninguém te percebeu o frio da saudade e nem te viu o espinheiro de aflição atrás dos gestos de paciência, mas nunca estiveste só. Deus te ensinou a cartilha da ternura e a ciência do sacrifício, clareou-te a fé e sustentou-te a coragem. Quando a nós, parecíamos desmemoriados e distraídos, no entanto, sabíamos, com toda a nossa alma, que as tuas preces e exemplos nos alcançavam os caminhos mais escuros, soerguendo-nos da queda ou sustando-nos o mergulho no abismo, à maneira das fulgurações estelares, que orientam os passos do viajar, quando a noite se condensa em trevas. E, ainda hoje, nos instantes de provação, basta que te recordemos o amor para que se nos ilumine o rumo e refaçam as forças. É por isso, mãezinha, que em teu dia de luz, enquanto a música da alegria te homenageia nas praças, nós estamos contigo, no aconchego do ler, para ouvir-te de novo as orações de esperança e beijar-te as mãos, repetindo, bendita sejas. Mensagem maternal. Quando a noite abre o manto, minha filha, na fluidez de veludo que há no vento, venho sempre afagar-te o pensamento, ao luar da saudade que rebrilha. Não chores, minha doce maravilha. Repito, enquanto, em preces, acalento teu peito opresso pelo sofrimento, ante o céu constelado de escumilha. Minha princesa, exclamo, filha amada, não te firam as pedras que há na estrada, guarda a tua bondade peregrina. E, ouvindo a minha voz amas e esperas as suaves e santas primaveras do lar eterno, na união divina. Vida. Meu filho. Memei. Meu filho, o lar é o berço do teu destino. Templo aberto ao teu coração, aí tens o porto a que o Senhor te conduziu no extenso e furioso mar da vida terrestre. Aprende a respirar dentro dele, com o respeito e a bondade que a vida nos merece. Haverá, porventura, lição mais comovente que o esforço de teu pai por manter-se robusto e poderemos, acaso, encontrar mais sublime testemunho de sacrifício e ternura que o carinho de tua mãe, esquecida de si mesmo, em favor da tua alegria. Quando a chuva, lá fora, enlameia a estrada e quando a ventania passas unindo, na altura, já pensaste na bênção do teto que te agasalha. À mesa, quando a sopa fumegante convida a tua fome ao repasto, já refletiste na sublimidade do santuário que te abriga. Quando, cansado, te acolhes ao leito, já meditaste na doce e misteriosa mão de Deus que te sustenta o sono. Aprende a honrar tua casa, no culto da gentileza, enriquecendo-a com o teu serviço constante no bem e santificando-a com o teu amor. O lar é o primeiro degrau com que o Todo-Poderoso nos induz a escalar o céu. Tua casa é o teu celeste jardim no mundo. Cultiva aí, nesse abençoado recanto de paz e trabalho, as flores do bem que nunca fenecem.
Ajuda-o na preservação da tranquilidade e do bem-estar, porque, um dia, de fronte preocupada, como agora acontece ao teu pai e à tua mãe, crescido e pensativo, terás um lar diferente, onde entrarás como Senhor, e, inclinado sobre algum rosto alegre e saltitante, como o teu, igualmente dirás, meu filho, meu tesouro. Maria Dolores. Agradeço, Senhor, o mundo em verde e flor que nos fizeste, a terra, o lar de luz que se equilibra, em pleno lar celeste. Agradeço a esperança que me acalenta o ser, a benção de servir, o dom de compreender. Agradeço a amizade em que meu coração se renova e se ufana, toda vez que se alegra ou se refaz, no entendimento da ternura humana. Agradeço a lição do sofrimento, no cadinho da prova em que me exaltas, entregando-me a dor por auxílio divino e apagando em silêncio as minhas próprias faltas. Agradeço a instrução e o carinho da escola, o socorro do bem e a palavra tranquila que me ajuda ou consola. Agradeço a alvorada, o sol que me sustenta e acaricia, a noite que me acalma o pensamento, o pão de cada dia. Entretanto, meu Deus, mais do que tudo, agradeço-te impressa enternecida o regaço materno que me trouxe para a glória da vida. Em tudo, em todo o tempo e em toda parte, sé bendito, Senhor, pela Santa Mãezinha que me deste, me tesouro de amor. Minha mãe. Maria Dolores. Desejava, mãezinha, para testemunhar-te afeto e gratidão, escrever-te um poema que me fotografasse o coração. E, ao servir-me do verbo, quisera misturar a beleza das flores e das fontes, o azul do céu, o ouro do sol e os lírios do luar. Anseio enaltecer-te. A palavra, no entanto, mãe querida, não consegue mostrar as bênçãos incessantes que nos trazes a vida. Em vão consulto dicionários. Não encontro a expressão lúcida e bela que nos defina claramente a luz que o teu sorriso nos revela. Ofereço-te, assim ao carinho perfeito o doce pranto de agradecimento que me verte do peito. As lágrimas que choro de alegria refletem, umas estrelas de amor que te engrandecem, a tua glória em suma. És tudo de mais lindo que há no mundo, o agasalho, a ternura calma e boa, o refúgio de santo entendimento, a presença que abençoa. Desculpe, meu tesouro de esperança, se não te sei nobilitar o reino de bondade e sacrifício, no sustento do lar. E não sabendo, mãe, como louvar-te a celeste afeição, rogando a Deus te glorifique a vida, trago-te o coração. Missiva. Não te prendas à sombra, minha filha. Guarda o teu sonho luminoso e puro. E avança para as bênçãos do futuro, agradecendo a mágoa que te humilha. A dor é a nossa rútila cartilha, embora o nosso trôpego inseguro, sobe do vale desditoso e escuro para o monte onde a luz se estende e brilha. Sobe, vencendo a treva dos caminhos, entre pedras e acolhe os escarninhos que te marcam a senda da ascensão. E um dia, além da cruz, ao fim da prova, encontrarás cantando a vida nova na glória eterna da ressurreição. Valado Rosas. No apostolado feminino. H. O apostolado das mães é o serviço silencioso com o céu, em que apenas a sabedoria divina pode ajuizar com exatidão. Ser mãe é ser anjo na carne, heroína desconhecida, oculta à multidão, mas identificada pelas mãos de Deus. Ele conhece o holocausto das mães sofredoras e desoladas e sustenta-lhes o ânimo através de processos maravilhosos de sua sabedoria infinita, assim como alimenta a seiva recôndita das árvores benfeitoras. Um instituto doméstico, em muitos casos, é cadinho purificador. Aí dentro, as opiniões fervilham na contenda inútil das palavras, sem edificações úteis, velhos ódios surgem à tona das discussões e sentimentos, que deveriam permanecer esquecidos para sempre, aparecem à superfície das situações, embora muitas vezes manifestos nos entendimentos verbais. O que nos interessa, porém, é a nossa redenção. O sacrifício é a nossa abençoada oportunidade de iluminação. Sabemos, no entanto, que para o carinho maternal, o combate é intraduzível. Na batalha sem sangue no coração. No espinheiro ignorado. Na dor que os olhos não visitam. O devotamento feminino será sempre o manancial do conforto e da benção. Quando se interrompe o curso dessa fonte divina, ainda mesmo temporariamente, a vida do lar sofre ameaças cruéis. As experiências no sexo masculino conferem à alma um senso maior de liberdade ante os patrimônios da vida,
e o homem sente maior dificuldade para apreciar as questões do sentimento como convém. Para os que se confundem na enganosa claridade dos dias terrenos, a existência carnal é somente recurso a incentivar paixões e alegrias mentirosas. Todavia, para quantos fixem o problema da eternidade, com a crença renovadora no altar do espírito, a romagem planetária é divino